Evangelho segundo São Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelos profetas. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em casa sua mulher. Palavra da salvação. Então é importante hoje o que aparece nesse evangelho, a origem de Jesus, que é uma obra de Deus, a encarnação do Filho de Deus, do Espírito Santo, fecundou Maria e para que Deus se fizesse homem. E ela só estava prometida a José. Era um noivado, como se fosse um noivado judaico. Na época era um noivado. Um ano antes do casamento se faziam os contratos. Demorava um ano para o noivo ajeitar a casa. Tudo certinho para poder fazer a liturgia. Mas o noivado já era um contrato sério, que já não se desmanchava mais. Era o tempo do noivo arrumar tudo para fazer a liturgia e depois morarem juntos. Mas durante esse intermédio, antes de morarem juntos, de coabitarem, como bem diz o Evangelho, o anjo visitou Maria e ela ficou grávida por obra do Espírito Santo, sem conhecer homem algum. Mas, imagina para José, como acreditar, como aceitar isso? Era difícil acreditar que uma mulher ficaria grávida sem conhecer homem algum. Mas José ficou numa crise impressionante. Um sofrimento, imagina? Como aceitar isso? Porque se ele denunciasse Maria, mesmo ainda sendo só noivo, tendo esse contrato de noivado, ainda não coabitavam junto, não tinham celebrado a liturgia do casamento ainda. Mas se ele denunciasse ela nessa situação, segundo o livro do Deuteronômio, Maria seria lapidada, apedrejada. Era assim a pena, era uma pena capital, porque já incorria não só na fornicação, mas também no adultério. Porque já tinha um contrato de casamento com José. Então José, como era um homem justo, quer dizer, ele sempre se ajustava à vontade de Deus. Então Deus, sabendo que José era justo, o visitou pelo anjo em sonho. E o anjo diz: não tenha medo, José, tudo é obra de Deus, é obra do Espírito Santo de Deus. E José acreditou nesse sonho com o anjo de Deus. E não denunciou Maria. E acolheu Maria. E aceitou ser o pai, putativo, aquele que cuidaria de Jesus e da mãe. Mas para José aceitar tudo isso não foi fácil, porque, imagina, todo homem judeu, naquela época, tinha o sonho, era a cultura judaica, era de poder perpetuar o seu nome, tendo uma descendência do seu sangue. Mas José é um herói, é um santo esse homem, é um homem justo realmente. Porque ele aceitou ser o pai só putativo de Jesus, não era do seu sangue. E além do mais,
ele renunciou a ter uma vida conjugal com Maria, porque Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. É o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora, a Virgem Maria. Então José, ele aceitou renunciar aquilo que era mais caro para um homem. Imagina um jovem como José, 18, 19 anos, 17, 18, nossa, poder viver a castidade ao lado dessa mulher, a mais pura, a mais bela de todas, a Santa Virgem Maria. José renunciou a tudo de mais caro para fazer a vontade de Deus. E durante toda a sua vida ao lado de Maria, nunca tocou, respeitou a mãe do Filho de Deus, viveu a castidade, cuidou de Maria, cuidou dos meninos Jesus. Esse é um modelo para nós de santidade, de pureza, de castidade. São José. Então, amados irmãos, é uma palavra para nós. Porque para se ajustar à vontade de Deus, nós também temos que renunciar muitas coisas que gostamos às vezes, que são coisas boas. Mas que para fazer a vontade de Deus, para buscar a santidade, exige sacrifícios, exige renúncias, mortificações. Então que essa palavra nos ajude a todos. E Deus dá a graça para isso, para todos nós. Buscarmos viver na vontade do Senhor. Então que o Senhor nos ajude, porque Ele é o Deus Emanuel. Ele se apresenta como Deus Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Aquele que está conosco é o Senhor do universo. E Ele nos fortalece. E Ele nos ajuda a podermos viver aquilo que para nós seria impossível. Mas com Deus na nossa vida, tudo é possível. A castidade, a humildade, o perdão, a santidade, a mansidão, a paciência, deixar o egoísmo, deixar o vício, deixar o pecado. Se Deus está na nossa vida, e Ele está, Ele é o Emanuel, Deus conosco. Então tudo é mais fácil, tudo é possível. Então José é uma testemunha disso. E ele pôde viver a vida inteira ao lado de Maria, respeitando-a, cuidando na pureza, na santidade, na castidade. Então José é uma testemunha de que para Deus tudo é possível. Então José se ajustou perfeitamente à vontade de Deus. É o justo São José. Que ele, a bem-aventurada Virgem Maria, nos ajude também na nossa caminhada, na nossa fé, a nunca duvidarmos do poder de Deus. Isso é o advento. Essa preparação para o Natal, onde o Senhor vem com muita força também na nossa vida, para tornar possível aquilo que é difícil para nós. Então nunca duvides, o Senhor vem cada dia para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos levantar, para nos perdoar, para nos dar a graça também do Espírito Santo, para que cada dia possamos viver uma vida nova na presença do Senhor. E cada um de nós também temos um anjo da guarda, que cuida de nós, que está sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos sugestionando para seguirmos pelos caminhos da vontade de Deus. E eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.